vou para o cemitério ver onde está enterrado o Chaves. Pelo reflexo, dava para ver ele atrás do Lucas Lira já como um obsessor furioso. Semana de Halloween aqui no canal e eu, Carol Capel, a sua bruxa favorita. No vídeo de hoje vou entrevistar ninguém mais, ninguém menos que o Rodrigo, do canal Spooky Houses. Ele, gente, que desvenda todos os mistérios das casas mal assombradas, inclusive já desvendou a assombração da minha casa. Ele tem um canal que foi criado para ajudar a desmistificar o mundo espiritual e a despertar a consciência das pessoas. Um bate-papo super leve, super descontraído. Inclusive, nós vamos falar sobre a polêmica do espírito do Chaves. Sabe o Chaves que passava no SBT? Pois é, tudo leva a crer que ele não saiu muito bem na hora que morreu. E ficou lá. E uma história louca, gente, sério, não percam. Com vocês, Rodrigo, do Spooky Houses. Seja bem-vindo a essa loucura. Primeiro, obrigada por ter aceito o meu convite. Semana de Halloween, e quem melhor, né, para trazer aqui nesse canal do que a pessoa mais assombrada dessa internet, podemos dizer assim? Pode, eu acho que minhas maiores assombrações são encarnadas. Ai, que problema, isso é perigoso. Isso é perigoso. É, as minhas também, viu, Rodrigo? Porque os fantasmas são tão camaradas, a gente tira de letra, né? A gente já prevê o que eles vão fazer, os outros são mais imprevisíveis. Eu concordo plenamente, assina embaixo. Rodrigo, conta pra mim como que é a sua vida pessoal lidando com esse monte de coisa assombrada o dia inteiro. Não, assim, as pessoas acham que a gente fica 24 horas falando com espíritos, talk show com os mortos, né? E na verdade não, a gente tem uma vida muito igual a todo mundo. Então, assim, eu gosto... Bom, eu tenho minhas práticas que eu faço de meditação ao longo do dia, então às vezes eu tenho que fazer 2, 3 vezes ao dia. Eu sou praticante budista de uma das tradições mais antigas, que é a tradição do Vajrayana, e seria mais ou menos seguindo o Dalai Lama, só que dentro de uma religião e não dentro de um autoajuda. A gente tem o budismo do autoajuda, que é aquele que você vai na livraria e compra um livro e fica lá refletindo sobre o que está dito. Mas não, o budismo é uma religião muito séria e muito rigorosa. Então a gente faz práticas, eu e a Dani, e eu estudo música também, dá para ver que eu tenho... alguns poucos instrumentos. E tudo isso aqui é livro de música aqui atrás. Tudo isso aqui é tudo livro de música. Eu gosto de estudar música e sempre gostei de jazz, blues e sempre estudei. E vou para academia, faço meus treinos, tenho uma vida normal. O que difere, por exemplo? Nós fazemos muitas práticas budistas e algumas são de encaminhamento de consciências de pessoas que faleceram. Isso é uma cerimônia muito bonita e diferente do que é visto. Então, dentro de outras crenças, as pessoas não possuem esse tipo de conhecimento, mas só para o budismo, para o hinduísmo tem algumas coisas. No Japão, eles têm cerimonial dos mortos, também eles fazem. Essa é uma prática que a gente faz. Os tratamentos e terapias alternativas que a gente faz também, todo dia, para ajudar as pessoas. E, eventualmente, quando aparece um obsessor, a gente não faz um talk show, né? Olá, diga-me a cidade de onde você veio, senta, vamos conversar, pede uma pizza. Não, a gente encaminha diretamente para que ele possa renascer ou reencarnar de uma maneira mais auspiciosa. Lembrando que os seres que a gente se depara são pessoas que faleceram, são pessoas absolutamente normais que tiveram um problema na vida, um apego, ficaram presas à matéria. Então a gente acaba fazendo esse processo. Eventualmente, dentro do canal Spooky Houses, aí vem, tio Spook, será que o Slenderman é real? Não sei, vamos ver? Como assim? Você vai chamar o Slenderman em casa? Pô. E aí a gente faz o processo de atrair consciências desses arquétipos que são criados. Então, Annabelle, Slenderman, todas essas crendices, mitos e tudo mais. E a gente vê se realmente é factível ou não o que está por detrás. Dentro dessa atração, você não acaba atraindo algumas criaturas que estão interessadas pela brincadeira? E isso é o mais legal. E assim, qual é a comprovação do que está por detrás disso?
eu geralmente mando para engenheiros de áudio, porque vídeo você não vai ter muita coisa, não tem... Eu gostaria muito que tivesse, tipo assim, um bonequinho que ficasse levitando, ou uma cadeira que girasse, mas o áudio tem. E aí eu me encaminho para o engenheiro de áudio, e ele faz análise, ele é cético, ele fala, não acredito nisso. Uhum. Tá bom, ótimo, melhor ainda. E aí ele faz análise e ele me diz o que ele encontrou. E aí algumas coisas bateram com a minha impressão. Então, o engenheiro de áudio me diz por ondas, frequências, dizendo, cara, você chamou uma consciência na sua sala, mas eu escutei 2 vozes no microfone. Uhum. Muito bem. O que acontece quando a gente faz esse fenômeno de atrair? Eu tenho um mecanismo que eu aprendi com uns professores chineses, que você consegue colocar dentro de uma espécie de um mecanismo de proteção esses seres. Então, eles ficam lá durante 2 dias no máximo, porque a energia vai esvairindo, ela não fica. Então, eu coloco essa consciência lá. Só que tudo que está ao redor do meu bairro é atraído por curiosidade. E aí você tem uma figura que fica fora e uma figura que fica dentro. Tanto que ele falou, tem uma voz que fica do lado esquerdo do microfone e uma voz que fica do lado direito, que está dentro do círculo. E ele captou 2 vozes diferentes. E eu gravo geralmente de madrugada, ao longo no início da semana, tipo terça, quarta-feira, que é o período que a galera tá dormindo mesmo. Uhum. Sexta e sábado, a galera vai pra folia, faz farra, fica até mais tarde vendo TV. Então eu prefiro gravar de madrugada, 2, 3 horas da manhã, que é o horário que já tá todo mundo capotado. Aí fica mais fácil para ter alguma informação do que é isso. Mas sim, eu gero iscas, então vem muita coisa ao redor. Isso é bem visto pelo plano espiritual? Essas iscas? É que assim, depois que eu faço esse período, esse processo de atrair essas consciências, eu encaminho essas consciências. Entendi. Então tem consciências, por exemplo, que eu nunca teria acesso se não fossem os inscritos do canal. Então, por exemplo, um orfanato em Baltimore, de crianças que foram abusadas, violentadas, e depois virou um manicômio. E aí fechou o lugar e tal. Então você imagina que energias tem lá, quantas pessoas morreram lá dentro. E me veio a oportunidade de atrair essas energias todas do orfanato para dentro da minha casa e poder encaminhar. E nesse dia prevaleceu a voz de uma mulher. E que esse engenheiro de áudio, ele falou, cara, eu vou te mostrar uma coisa curiosa. Aí ele escreveu lá, female voice. E o programa começou a procurar uma voz feminina, por meio de frequências de voz. Identificou. Ele achou, separou e me mostrou a voz. Ele falou, meu programa acredita em você. E isso foi interessante. Então, quando a gente tem acesso a outros lugares do mundo, essas informações, eu falo, poxa, vamos ajudar, mas vamos tentar entender o que está por detrás disso. E não explorar esse lado, mas eu queria entender. Será que é factível atrair uma consciência de um ser do mundo espiritual por meio da minha vontade de atraí-los? E torna-se factível. Entendeu? E dentro dessas análises que você faz, qual foi a coisa mais, assim, estranha que você já viu? Eu acho que algumas chamaram muito a atenção. A Amityville foi uma que chamou muita atenção aqui dentro de casa, na verdade, do meu antigo apartamento. A gente tem a Lilo, que é o nosso cachorrinho, né? Uma Shih Tzu que não late, que ela é quietíssima. Ela não... Engraçado, é um cachorro que fica só observando. Brinca, mas não late. E aí eu falei, vou chamar as energias de Amityville. Muito bem. Fiz, atrair as energias para dentro de casa, e aí você percebe que o clima da sala baixou, que você percebe que o negócio ficou... Funcionou. Fechei a sala, isolei com portas, vidros e tudo mais, e fui deitar com a Lilo. Eu falei, Lilo, vem pra cama comigo, que se você pisar no chãozinho, vai sair no áudio o som das suas patinhas. Então você fica na cama comigo. A Lilo começou a rosnar para dentro do closet, começou a latir. E ela nunca tinha feito isso. Nunca. Aquele dia eu fiquei preocupado. Falei, eu acho que atraiu muito mais coisa do que eu imaginava. À noite, a sala estava com muitos insetos. Coisas que nunca aconteceram em casa. Assim, um grupo de insetos que não tinha o porquê. Não era, sei lá, pernilongo é beleza, mas tinham moscas, tinham coisas que não
Falei, Sim. tem alguma coisa estranha acontecendo, né? É uma vibração. E aí, aquele dia eu fiquei um pouco preocupado, tá? Falei, realmente, eu acho que excedeu. Da Annabelle foi também uma coisa interessante, porque na hora de soltar a energia que estava com a Annabelle, deu para perceber o nível de formas de pensamento geradas pelas pessoas. Uhum. Quando a gente vai assistir um filme de terror, a gente fica às vezes impressionado, porque o terror hoje ele tá melhorando, né? Então você vê o grito, o chamado, você vê, tem um terror que é sempre perto de você, a sua televisão que liga sozinha, você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo, ou a cama, você fica com receio. Você cria muitas formas de pensamento e seu medo transparece. E essas formas de pensamento ficam ao seu redor, atraindo coisas para você. A Annabelle é um medo hoje universal. Acho que a maioria das pessoas que assistiram... Eu não tenho medo. Então, mas ele entra num critério de um horror universal que as pessoas ficam pensando, e se a boneca da minha filha olhar para mim? Ah, entendi. Eu sou cheia dos bonequinhos aqui em casa, eu não tenho medo. Entendeu? Você tá tranquilo, o bonequinho vira assim o rosto para você. Mas o meu seria uma coisa mais Toy Story. Eu fazia super amizade se acontecesse. Então, tem certas pessoas, por exemplo, que entraram em contato, falando, o brinquedo do meu filho ligou sozinho, o que você acha que pode ser? Mau contato, provavelmente. Leva para um eletricista, um técnico, ele vai te dizer. As pessoas querem ver primeiro o cachorro pelo rabo, não pela cabeça do cachorro, né? Eu quero levar tudo ao extremo de ser espiritual. E quando não é espiritual, não tem graça. Então, acho que o Amityville foi um bem complicado, foi um que impressionou. O Testando o Demo do Chaves foi muito polêmico no canal. Gente, tinha um demônio no Chaves? Não, ao contrário, era o próprio Chaves que ele se tornou um obsessor. A história Sério? é bem... Eu não sabia disso. Eu coloquei no canal as coisas. O que acontece? O Lucas Lira, que é um youtuber brasileiro famoso, ele chegou para mim e falou, cara, pega um vídeo meu, analisa, não tem problema e tudo mais. E ele tinha ido para Acapulco. Aí eu falei, poxa, que legal, vamos ver as férias do Lucas Lira. E aí ele ficou com 5 horas de gap entre México e Brasil. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou para o cemitério, ver onde está enterrado o Chaves. Eu não sabia, o vídeo era em tempo real. Eu falei, eu não vou cortar o vídeo, parar o vídeo agora, eu já tinha gravado 15 minutos. Eu falei, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Aí chegou no cemitério, ele parou na frente do túmulo do seu Madruga. E o seu Madruga estava atrás do Lucas. Ele estava perfeitamente plasmado, com os braços cruzados, assim, olhando para ele. Ele estava de pé. Ai, que legal, eu sou muito fã. E assim, quando você vê isso, quando eu vejo, você não sabe o que falar, por quê? Primeiro porque vai lidar com o emocional das pessoas. E eu não gosto disso, porque você se torna muito vítima desse lado. Ou as pessoas vão te amar ou vão te odiar. Ou vão falar que você tá brincando com coisas que não deveriam. A morte dos outros, né? E tanto que a gente não faz isso. Me pedem Ayrton Senna, eu não gravo. Mamonas Assassinas, eu não gravo. Me pedem até Auschwitz, eu me nego. Você já foi lá? Não, mas... Eu fui, é horrível. É por uma questão de respeito a aqueles que realmente tiveram familiares que passaram por isso. Então a gente evita porque pode gerar conflitos. E aí, beleza. Aí ele foi no da Dona Clotilde não estava lá. Eu falei, ufa, ainda bem. Quando ele chegou na frente do mausoléu do Chaves, o Chaves ele tem um mausoléu gigante lá dentro, né? Grande. O criador, né? E pelo reflexo, dava para ver ele atrás do Lucas Lira já como um obsessor furioso. Será que é porque ele tinha ido lá com essa intenção de mostrar mesmo? Então, o Chaves, né, o criador do Chaves, ele teve muito apego a toda a ideia, mas ele também teve muita ganância, ele teve muita... Os personagens, pelo que falaram depois, o Kiko, o Seu Madruga, todos eles eram personagens únicos e que não deveriam ficar com os seus atores, e sim com o criador. Então gerou muita briga, a Chiquinha, por exemplo, gerou muito desconforto entre eles e cada um foi para um canto. E essa briga permaneceu até, obviamente, os últimos dias dele em vida, né? Então ele se tornou
vítima de sua própria criação. Ele não queria morrer, não aceitou a morte e tornou-se obcecado por tudo aquilo que ele criou. Ok, é lindo, Chaves realmente é um personagem maravilhoso que foi criado, né? Mas as pessoas têm que entender que tudo tem um começo, meio e fim. E aí eu fiz o Testando Demon, que seria trair as energias dele para casa. Trouxe a consciência dele e deixei os gravadores, são gravadores digitais que eu uso, de alta qualidade, gravando na sala. E aí eu peguei o áudio, depois de 2 dias, coloquei e fui escutar. Bruto, eu não mexo, não dou normalize, não faço nada, eu escuto bruto ele. E aí você escuta um som, uma vibração que remete uma frase que as pessoas escutaram, que é me quete daqui, seria me tire daqui. Tira daqui. E isso repercutiu muito. E acabou caindo no ouvido pro lado bom ou pro lado ruim? Os dois, né? Teve gente que falou, isso é uma mentira, você tá tentando enganar as pessoas e tudo mais. E outros que falaram, pô, a gente escutou, não tem como não escutar, sabe? Então tem engenheiro de áudio atrás que fica escutando, fica acompanhando o canal falando, realmente é ou não é, sabe? Dá pra ver que não houve enxerto de onda, não houve nada disso. É puramente a onda gravada. E aquilo refletiu bastante no canal, acabou caindo em certas bocas e as pessoas divulgaram esse vídeo. Ele é realmente, acho que o vídeo mais polêmico que a gente publicou aqui. E depois a gente encaminhou a consciência do Chaves utilizando a técnica budista. Então ele foi encaminhado, ele não permaneceu aqui. Realmente é um assunto bem pesado, mas a pergunta que fica, Rodrigo, é até que ponto realmente era o espírito dele ou alguém se fazendo passar por ele? Então, como você atrai as energias? Qual é o princípio de atração? Quando eu pego e falo o nome inteiro dele e gero a energia dele mental, é como se eu fosse pescar um peixe específico. Quando você vai caçar o marlim, você não vai sair de lá com um pirarucu. Você fala, eu quero um marlim, eu quero pegar um marlim. Quando eu chego e falo, eu estou atraindo as energias desse ator, desse criador, desse personagem, ele vem. Porque é como se eu fosse específico no cemitério onde ele está e pegasse ele pela cabeça mesmo. Pescasse ele e falasse, vem para mim. E colocasse ele na minha sala. Idem para Annabelle, idem para qualquer tipo de consciência específica que eu quero. Você consegue fazer isso com quem está vivo também? Nunca testei, até porque a pessoa pode ter problemas. Porque se eu atrair uma consciência de uma pessoa e ela estiver dormindo, imagina na hora dela acordar como poderia ser, se é que realmente é factível. Então, eu nunca testei com pessoas dormindo. Nunca. O intuito não é esse. O intuito seria realmente encaminhar essas pessoas depois de identificá-las. Então, beleza, o Chaves está aqui na minha sala? Tá. Eu vou gravar, vamos tentar ver se ele passa alguma vibração, isso captado pelos microfones, e depois a gente encaminha, mostrando para as pessoas como é o processo de encaminhamento dessas consciências. Então, tem praticantes budistas, tem famílias no Tibete que fazem só esse processo. Só, o dia inteiro. O trabalho deles. O trabalho deles é encaminhar consciências de pessoas que faleceram. Então, são grupos específicos de famílias que fazem esse procedimento, tá? Eu tive num retiro dos mortos, que aconteceu dentro do templo budista, você aprende essas técnicas. E é realmente impressionante como funciona, sabe? Você vê, é uma tradição de 2.000, 3.000 anos atrás. É algo realmente. É que tudo passa também pela questão da crença, né, Rodrigo? Tem gente que não acredita e ponto, acabou, e não acredita. E tem gente que acredita. E aí fica essa guerra, né? De gente que não acredita, gente que acredita. Tudo aqui tem dois lados. O problema é o respeito. Você pode não acreditar, mas desrespeitar é uma coisa que a lei hoje no Brasil te impede. Então, eventualmente, eu tenho meus haters. Eu tenho pessoas que não gostam. Por quê? Todo mundo tem canais... né? Tem canais que ficam muito mais ligados a um princípio de ciência. Ou seja, não existe vida após morte, não existe nada disso. Beleza, cara, fica na sua, eu fico na minha. Mas parece que tem que ter esse conflito, tem que ter uma única verdade, tem que ter uma única crença, tem que ser, sabe? Então, assim, aqui no Brasil é uma disputa muito grande. Mas
a gente tem que aprender Mas eu acho que também é uma questão de gerar conteúdo. Às vezes o teu nome fica muito em alta porque você participa de um monte de podcast e a pessoa quer gerar conteúdo em cima de algo que está muito falado. Tem isso também, entendeu? Tem muito discurso de ódio, e a gente passou por isso e fica impressionado, né? Como as pessoas que não têm o que falar, de repente descobrem algo para falar. Vou falar mal do Spook House. Por quê? Porque eu não tenho o que falar, eu acho que é um bom conteúdo para o canal. Eu acho que assim, tudo aquilo que você se incomoda, você é igual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de imagem que a gente está projetando, com o tipo de pensamento que a gente está projetando, porque geralmente aquilo que a gente está incomodado é porque a gente tem dentro da gente. É espelho, né? Então, geralmente, se eu apontar o dedo para você assim, ó, são 3 apontados para mim, entendeu? Sim. Então, tem essa questão também. Agora, tirando todas essas confusões que tem na internet e tal, eu acho que realmente teu canal é único, porque eu nunca vi nenhum com essa temática, entendeu? E hoje em dia é bem difícil achar conteúdo, né? Hoje em dia é complicado você ter conteúdo. Então... E assim, eu tenho 35 playlists, 35, onde a gente aborda todo tipo de assunto ligado à espiritualidade. Então, chega uma pessoa para mim e fala, tio Spook, o que acontece no centro espírita? Bom, eu vou contar então sobre mediunidade e espiritualidade para todos. Então, eu crio uma playlist só sobre mediunidade. O que é, como surge, o porquê, como desenvolve, quais são os centros espíritas que trabalham isso e tudo mais. Aí, tio Spook, estou com depressão, quero me matar. Cria uma playlist chamada Transforme-se, com a ideia de ajudar pessoas que passam por problemas na vida e que não encontram soluções. Às vezes as soluções estão dentro de nós e muitas vezes nós não enxergamos. Buscamos terceirizar, né? Sempre olhando para fora e nunca para dentro. Então eu criei essa playlist com parábolas budistas, histórias reais de pessoas que passaram na Terra e que a gente percebe que tudo é cíclico. O que eles passaram no século II, século III, hoje a gente também passa. Então, existe essa correlação, as pessoas começam a ver. Podcast, por exemplo, eu tenho um podcast que é leitura de livros. Então, eu acho um livro legal e falo, poxa, as pessoas às vezes não têm grana para comprar esse tipo de livro, então eu vou lê-los. Eu leio um capítulo por vídeo para que as pessoas tenham acesso a essa literatura. Então, alguns livros são ligados ao cristianismo, para que as pessoas entendam, dentro de uma outra ótica da teologia, o que aconteceu baseado na história. E isso é legal. Então, busca trazer elucidações sobre a origem de Deus, quem foi Deus, quem é essa ideia da concepção hoje de Deus, do Velho Testamento, Novo Testamento. Temos os EVPs, que são essas análises de frequências de ondas, o Testando Demo, o Desmistificando as Crenças Populares, onde você tem uma crendice, beleza, vamos ver se é factível ou não. Então a gente vai provar por A mais B se vale a pena ou não. Então a gente tenta diversificar esse conteúdo e fazer com que as pessoas tenham assuntos específicos que queiram entender. Ninguém é obrigado a comer tudo que está numa mesa. Vai pegar também ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? Cada um acredita no que quer também, né? Sim, temos que respeitar. Exato. A gente teve um boom muito grande do terror na internet, que eu acho que foi o quê? Há 4 anos atrás. Por aí, foi o Ambu também teve, né? Com essa eu falei com o Ambu. Eu assisti o podcast de vocês. O Ambu, a história é pesada, né? A pergunta que ele me fez é de partir o coração, porque você não sabe o que responde no final, né? A última pergunta dele, eu fiquei meio vendido, porque... sabe, Carol, quando você grava na sua casa, e assim, você fala, poxa, eu te analisa a minha casa. Existem certas coisas que são muito delicadas quando a gente observa. São várias camadas de energias e que a gente consegue entender o que acontece na vida de um indivíduo. Seja no seu corpo de energia ou na sua casa. Muitas pessoas que contratam o meu serviço falam, tio Spook, tá aqui minha casa, quero que você me diga o que tem. Aí você olha e você fala, aqui tem um obsessor de cocaína. Aí o moleque vira para mim e fala, meu irmão tá internado numa clínica de reabilitação por drogas. E como é que você sabia disso? Não tem como saber. A energia, ela não vai mentir. Mas como a gente passa isso para as pessoas, é uma situação muito delicada. Em um dos vídeos do Ambu,
eu tinha visto a mãe dele que tinha falecido. E aí, como é que você passa isso, sabe? Quer dizer, você resgata as emoções da pessoa. Claro, e eu conheço a história dele também. Ele tem muita saudade dessa mãe, né? Sabe? Então, assim, tem horas que, por mais que seja um conteúdo único, a gente fica também numa situação muito delicada. Claro. Então, teve pessoas que foram muito fanboys do terror e que aproveitaram essa onda. Então, compraram um monte de aparelho e ficaram, será que tem coisa na minha casa e não sei o quê? Alguns se assustaram quando eu fiz a análise e entraram em contato falando, preciso da sua ajuda. Uhum. Tá bom. Outros satirizaram. Beleza, você tá no seu direito. Aí, 1 ano depois, morre uma pessoa da família. Isso que a gente já tinha avisado, entendeu? Aí a pessoa fica dizendo, pô, acho que o Spook tinha razão. Mas isso não é inevitável? Tem certas energias, Carol, que potencializam as enfermidades. Tem uma playlist, acho que a mais delicada do meu canal, que chama-se Spook Murder Houses. São casas onde as pessoas foram mortas. Então, uma casa que realmente a polícia foi lá, colocou as faixas e o corpo, eventualmente, tinha acabado de ser retirado. Aí vai a perícia e filma. E alguns vídeos desses caíram na minha mão para mostrar o que acontece no momento em que realmente sucede a morte e que tipo de energias estão ao redor de uma pessoa que faleceu. É um mundo completamente diferente do que a gente imagina. E até do que eu imaginava. Então, eu aprendo junto vendo os vídeos. Claro. Essa situação de o que será que o que pode potencializar a morte? Um suicida, por exemplo, até ele cometer o ato, ele tem que se convencer muito disso. Ele tem que acreditar que a melhor coisa é ele se matar. A energia, ela é criada pela sua mente, onde você cria a intenção. Você materializa nas suas emoções realmente a vontade. E o ato, ele acontece no seu corpo físico por meio de algumas combinações de pontos de energia. Agora, imagina se realmente uma pessoa que se matou e a consciência está perdida aqui. Ela percebe que você quer se matar. Você é aquilo que você vibra. Você vai atrair pessoas por meio da sua intenção. Imagina se esse ser se aproxima de você. O que acontece? Potencializa. Sabe quando você sente aquele arrepio, quando você fala, nossa, alguma coisa passou por mim, e você olha e você fala, eu tenho certeza que tem alguém aqui. Imagina quando isso gera uma intensidade tão grande que o cara realmente ele encosta em você e fica nas suas costas. Fica ali no ouvido, né? Não só o ouvido, mas ele se conecta nas suas emoções, ele se conecta nas suas intenções. E o que acontece com você? Você passa a acreditar que o melhor meio é realmente você se matar. De novo, ele não é o fator principal. O fator principal é você. Ele só realmente te dá aquela vibração que te confirma a intenção de. E é isso que preocupa. Porque o mundo espiritual está repleto dessas consciências hoje vagando por aí. Se nós não mudarmos a nossa consciência hoje, fisicamente, o mundo espiritual vai estar repleto de pessoas assim. Vigiar sempre o pensamento, né? Entender. Vigiar as energias também, né? Não só isso, mas mudar a forma da gente ver a vida. Parar de ver a vida, né, olhando para baixo, digitando, mas começar a ver as pessoas novamente. Começar a se importar com a vida. As pessoas hoje nascem frustradas. Isso é engraçado, né? As pessoas olham e falam, o que eu vou criar? O mundo já está criado. Já tem tudo. As pessoas já nascem numa era abre o computador e já tem informação. Eu nasci em 1975, não tínhamos isso. Não tinha. A gente tinha que comprar o guia 4 rodas na banca para poder sair de casa. Verdade. Entendeu? Então, sempre tinha alguém da família que ficava como copiloto no carro com o guia aberto, dizendo, pai... Era mó ruim de olhar, né? Era mó ruim. Era horrível. Você ficava uma assim... página não encaixava na outra, né? Você tinha que olhar 300 páginas depois, era horrível. Nossa, ficava um desespero. Os caras paravam o carro na rua para poder achar a página. Mas hoje não. Hoje é tudo... A informação é muito rápida. Né? Então, assim, se der um clique e a internet pifar,
as pessoas vão pirar. Elas vão pirar. E você sabe que com as ondas solares, né, existe um potencial grande da gente ter uns outrages aí na internet. São coisas que eventualmente vão acontecer, né? Dizem que a Terra está se aproximando da Lua, a Lua está indo para o Sol. Tem muitas teorias que foram nada a ver, que a Lua está se afastando. Entendeu? Então, assim, a gente acaba escutando essas coisas, mas deixa guardadinho. Deixa lá. Agora, eu vi você, Rodrigo, fazendo várias análises de várias pessoas por aí e tal, e eu acho muito interessante. Você consegue fazer uma minha? Sim, conseguiria fazer uma sua, mas, de novo, eu tenho que peneirar o que eu vou falar. Pode falar tudo, que senão eu corto na edição. Sim, tá vendo, gente? Olha só, a gambiarra. A gambiarra da edição. Não, é só pra galera saber mesmo, e aí eu vou confirmando o que for realmente. O que você tem que entender é que as energias, elas são pontuais. Para quem, por exemplo, manja de contabilidade, eu falo que as energias são que nem um fluxo de caixa. Quando você tem o balanço ativo, passivo e o patrimônio líquido, é a foto daquele momento. Porque amanhã, por exemplo, você pode ganhar na loteria e sua energia vai mudar muito. Porra, você vai ficar feliz pra dedéu, entendeu? Então, assim, tem certas energias que incidem sobre as pessoas e vão afetando o corpo de energia. A primeira coisa que você precisa tomar muito cuidado, os pontos que mais apresentam é o ponto do seu sistema nervoso, que também tem a ver com doenças respiratórias, sinusite, rinite e alergias. Tá? Então, eventualmente, você pode ter passado por uma ou está manifestando, porque a sua maçã do rosto está começando a ficar manchada em termos de energia. Então, você pode ter uma sinusite, por exemplo, ou uma enxaqueca. E isso faz com que o seu rosto fique, eventualmente, um pouco mais inchado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse acesso de sistema nervoso e sistema respiratório, ok? Eu acho engraçado porque isso é muito nítido. A energia que flui pela sua cabeça, ela também fecha na parte de trás. Então, quando bate, deve bater um pouquinho mais forte esse tipo de coisa sobre você. Deve afetar bastante sua cabeça. Eu tenho sinusite desde que eu nasci. Isso, deve estar muito tempo contigo, porque é muito enraizado em você. Faz muito tempo que eu não tenho crise. Tá, mas fica atenta com isso, porque existe sim essa possibilidade. Outra coisa, tem que tomar muito cuidado com uma energia que ela sai das suas emoções e ela está se fechando nas suas costas. Esse tipo de situação é aquela famosa tipo, eu estou bem, mas não estou bem. Emocionalmente, isso pode ser representado por algumas decepções ou frustrações que eventualmente você tenha passado e guardou e não falou para ninguém. Aí pode entrar em questões de decepção com, por exemplo, você principalmente, certas frustrações que você acumulou e ficam guardadas, ou com relacionamentos. E aí, com relacionamentos é quando a gente não fala para a pessoa o que realmente a gente sente. Não gostei disso, é melhor eu ficar quieta, porque senão pode magoar. Então, às vezes guardamos muitas coisas ao invés de ter um diálogo, porque você sabe que você vai magoar o outro. E isso está se formando com uma certa força atrás de você. Então, toma cuidado com essas suas emoções, tente não prendê-las, mas sim aprender o momento certo para falar. Se você tem situações envolvendo família, principalmente rompimento de família, também justifica-se. O que é rompimento de família? Ou pai que faleceu, ou mãe que faleceu. Só pai e mãe? Geralmente são as relações mais próximas, tá? Relações mais próximas, rompimentos familiares. Você pode, eventualmente, ter tido um irmão que você se distanciou e teve problemas, eventualmente. Mas relações mais próximas de rompimento familiar. Isso afeta o seu quadril, vai afetar toda a base da sua coluna e, eventualmente, pode radicar para as pernas. Então, você pode ter problemas e desconfortos na base da coluna e na região do quadril. Se for uma relação muito séria, como, por exemplo, filhos, algumas mulheres somatizam isso até mesmo nas regiões do útero e ovário. E aí prolifera-se muito ovário policístico, problemas seríssimos de corrimentos, ou até mesmo bactérias que venham a surgir. Tá? Então você precisa tomar muito cuidado na base da sua coluna, mas
o lado emocional e o seu sistema nervoso é o que te chamam mais atenção nesse exato momento, tá? Algumas pessoas que acumularam muito essas emoções acabaram gerando uma pequena depressão na vida, tá? Isso eventualmente pode acontecer. Então tome cuidado. Quando a gente às vezes se inferioriza demais, se interioriza demais, acaba gerando uma bela caixinha de Pandora. Agora, uma pergunta que você não me fez. Será que existe alguma coisa atrás de você nesse exato momento? Então, eu ia perguntar se tinha alguma coisa no meu quarto. Porque aqui é onde eu trabalho. É mesmo? Oh? Existe. E ele pode ser facilmente identificado por cheiro. Ele tem um cheiro estranho. Então você pode identificar cheiros estranhos no seu quarto, principalmente vibrações vindas na porta. Por quê? Ele não entra no seu quarto, ele fica te observando pela porta, e você pode ter sustos, achar que realmente tem alguém te observando enquanto você dorme, principalmente na região dos seus pés. Então você pode ficar incomodada muito no pé da sua cama. Eventualmente, ele pode dar um passo e ficar te observando melhor enquanto você entra num sono profundo. Sim, quero nomes. Me dá o pispazef desse ser aí, eu vou puxar a capivara. Eu quero feição. Nossa, ele não tem uma feição, ele é uma criatura deformada. Ele tem trevas. Não, ele era um ser humano normal, só que assim, pela vibração dele, é muito curioso porque é uma vibração de vícios. E a pele dele é deformada exatamente por isso, porque ele tem essa questão dos vícios. É engraçado, no mundo espiritual ele trabalha exatamente por isso, por uma vibração. Você é aquilo que você vibra. Então, teoricamente, se você consumiu muitas drogas, você pode ver que até uma pessoa que bebe muito, o cheiro da pele muda. Claro. Uma pessoa que fuma demais... Eu sou viciada em goma daquelas balinhas de goma, sabe? Como o dia inteiro. Você vai vir com uma balinha de goma, você vai vir Carol Jujuba. Vai vir com uma jujuba gigante, assim, no mundo espiritual. Nunca nem... Nossa, eu sou viciada. Eu como até as de vitamina, só para suprir o vício. Imagina que legal, você vai vir com uma jujuba gigante. Não, mas ia ser legal, eu juro, ia ser muito engraçado. Imagina se o cara é viciado em pepino, o cara vai vir como pepino no mundo espiritual. Mano, né? Já pensou? Nossa, ia ser demais. O cara, berinjela. Meu, tem uma berinjela na sua casa. Oh, meu Deus, é um espírito que alguém comeu berinjela. Isso que da hora. Eu ia adorar. Você vê no Netflix a berinjela do seu lado gigante. Você vê aqui atrás da câmera, assim, passando uma berinjela, né? No vídeo. Imagina que louco. Pelo menos assim, pô, o monstro de marshmallow ia ser animal já, né? O Stay Puft ali, ele passando. Pô, ia gostar. Nossa, ia ser demais se ele passasse assim. Mas, então eles traçam essas características. Geralmente, obsessores de droga, cada um tem uma aparência. E é engraçado porque uma vez eu fui numa clínica, uma psiquiatra me chamou falando, olha, eu preciso que você venha até minha clínica. Falei, tá bom. Cheguei lá, tinham 7, 8 pessoas que tomavam conta, e todas psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. A clínica era um quarteirão, pra você ter uma ideia. Bem grande. Gigante. E a dona da clínica, a sócia lá, fundadora de tudo, ela sentia e via essas presenças. E ela falou, cara, eu vejo. Falei, tá bom, então a gente vai atrair esses seres, beleza? Beleza. Na hora que eu comecei a atrair, Carol, as mulheres correram de lá. Né, saíram. Ficou uma comigo só. E a gente foi nas alas... Não tem. Oi? Coragem não tem. Não tem, né? Mas para traçar padrão de doença, tem, né? Ah, você é doido. Eu falei, isso é medrosa. Agora que nós falamos o óbvio, com licença. Não, vou deixar esses obsessores. E assim, você chega lá, você vê, isso aqui é uma ala de cocaína. Como é que você sabe? Porque os obsessores de cocaína, eles têm um traço específico. De maconha tem um traço específico. Os de crack... com traço de que tipo? Oi? Esse aqui tá com traço de que tipo? De cigarro e álcool. A pele dele é muito... Mas acho que é leve. Não sei, pode perto ser. De cocaína, Rodrigo? De cocaína é violentíssimo. E eles têm o traço que são os olhos avermelhados. O de cocaína, eles têm os olhos vermelhos de raiva. De raiva mesmo.
Os de crack são bem selvagens e os mais interessantes são os de maconha. Ah, é? Por quê? Maconha é muito baseado em forma de pensamento. Então você vê as criaturas que elas são criadas pelo maconheiro, né? Como diria, o que é isso, maconheiro? Aí você chega no quarto de um maconheiro, tem as formas de pensamento voando. Esse vídeo inteiro, tá ligado, né? Oi? Eu vou ter que censurar esse vídeo inteiro. Cada vez que você fala maconha, a gente abaixa. Tá bom, o cara que fuma um negócio lá do capeta, aí o que acontece? Fica aquelas formas de pensamento voando, fica um negócio... É muito divertido de se ver. E aí quando acontece, por exemplo, de pegar uma análise de casa e falar, rapaz, esse cara curtiu uma erva do demônio, o cara, ele manda e-mail falando, por favor, não fala nada não, que minha mãe, ela assiste seu canal. Sabe, Rodrigo, que tá cheio de gente que fuma aqui em casa essa semana. Então, tá explicado o porquê da presença. E eles, assim, eles não fumam, eles comem cigarro no almoço, na janta, né? E é cachaça o dia inteiro. Polonês é cachaça, não, é vodka. Então tá explicado o obsessor que nós temos na sua casa. Mas, assim, eu acolho todos, sabe? E falo, vai com o Rodrigo. Né? Ah, então foi você? Minha casa ficou cheia essa semana, né? Funciona, você sabe? Funciona. Não, se você chegar e falar, vai para casa de tal pessoa, eles vão. Eles têm curiosidade. Olha, não fala isso, que tem um monte de gente que já vai ficar mandando os obsessores para casa dos outros. Não, mas tem, sim, mas é que aí é que tá. Dificilmente vai pegar. Ah, entendi. Você só manda. Aí se ele vai querer ficar lá ou não, já é outros 500. Você sabe que eu morei num apartamento pequeno, na época que eu tava solteiro e tal. Um apartamento pequeno de 50 metros quadrados. E tava escutando os barulhos estranhos na minha cozinha. Aí eu saí do quarto, sentei no rack da televisão, fiquei olhando pra cozinha. Isso aconteceu de verdade. Eu falei, olha, galera, é o seguinte. Minha casa não tem vícios, não tem álcool, não tem cigarro, não tem droga. Eu sou careta pra caramba. Se tiver um pedaço de pizza na geladeira, é muito. Na casa do meu vizinho, ele bebe, fuma, curte baladas, adora aprontar a noite toda. Eu recomendo que vocês vão pra lá. Parou na hora o barulho. Caramba, mas é assim, né? Tem que ser. Você tem que mandar para os lugares onde eles gostam, né? Mas vai fazer bagunça na casa de quem tá quieto? Ué, não. Mas você sabe que esses capirotos são assim mesmo, né? Eles vêm para te infernizar, não é? De novo, você vai atraí-los, mas o problema é que a curiosidade deles fala alto. Então você tá em casa, aparece alguém e fica só te olhando. Aí você fala, o que foi? Não, só tô olhando. Tá bom. Senta aí e fica tranquilo. Não, tá bom. E foi embora. Tem essas consciências. Assim, é que a gente não fica fazendo um talk show. Eu não fico conversando. Eu só observo. Então, observa a movimentação deles. Só um olhar basta também, né? A energia é suficiente. Você sabe muito bem quando uma pessoa tem segundas intenções para com você, quando ela olha para você. A pessoa olha e sabe que vai ser assaltado. Você sabe que está numa situação de perigo. Você pressente isso. Então, o obsessor, ele vai o quê? Sentir a sua energia. Na hora que ele percebe que você o detectou, que você pode eventualmente encaminhá-los ou fazer algo contra eles, eles vão embora. Não quero. Pum, some. Agora, uma coisa interessante. Um obsessor é capaz de ficar por uma curiosidade e com o tempo ele querer, por exemplo, aprender algo. Isso aconteceu. A Dani até conta essa história e é muito engraçado porque uma vez a gente estava... Um bichinho de banana aqui, desculpa, deve ter banana aqui. Geralmente, obsessores de vícios, eles atraem insetos. Mas assim, de banana? Uma drosófila? Formigas, moscas, eles atraem. Porque a pele deles é viscosa e a vibração faz com que esses seres... Tipo um esgotinho mesmo, né? Imagina um esgoto ambulante. É aquela coisa, você senta do lado de uma pessoa que bebe e fuma, você sente o cheiro da pele e você fala, nossa, é exatamente aquele cheiro. Vontade de jogar um bom ar, né? Isso aí, um spray na pessoa. Né? Daí não adianta, nem chupando balinha de Glade Plug, isso aí melhora. Ave Maria. Mais uma vez, a gente estava tratando pessoas, né? Aqui em casa, a gente trata à distância. E quando eu comecei a fazer tratamento numa menina, ela tinha uma enfermidade, a gente tomou um tranco aqui em casa.
e sentimos um obsessor se formando aqui atrás. E aí, quando ele se formou, né, a Dani travou na cadeira. Ela falou, nossa, alguma coisa, eu senti alguma coisa. Eu falei, tá, não, fica tranquila, só o obsessor da menina tá aqui. E ele era um obsessor também plasmando na mesma maneira, assim, com a vibração de vícios, né? E eu chamava ele de fedegoso, porque ele fedia. Você percebia que ele entrou no quarto pelo cheiro dele. Eu deixava quieto, achava divertido, contava piada e tudo mais. Aí um dia, o fedegoso acho que ficou uma semana aqui, vindo todos os dias. E ele queria ver essas sessões, então ele ficava acompanhando os tratamentos. Aí um dia ele apareceu metade branco, metade escuro. E o rosto dele se formou como uma pessoa normal. Uhum. O corpo ainda estava com, obviamente, essa energia mais densa, mas o rosto estava lindo. Aí eu olhei para ele e eu falei, não, você não vai não, cara. Eu não vou deixar você ir. Porra, tava tão divertido com você aqui, a gente se divertir e tudo mais. Ele riu e foi embora. Nunca mais. Ele reencarnou. Ai, que bom para ele, né? Ele reencarnou. Ele despertou a consciência do que realmente eram essas relações da vida. O que tinha acontecido com ele, a morte, o que era esse princípio da morte. E ele quando teve essa consciência, ele foi embora. E isso foi impressionante. A gente teve um Ouija que foi impressionante aqui também. E foi bem pesado. Eu chamava pessoas aqui em casa para jogar um Ouija. Uhum. Então, vamos chamar céticos, desde céticos, espíritas, mães de santo, pai de santo, praticantes de magia, todo mundo. Só não chamei o porteiro porque ele estava trabalhando, mas eu chamei muita gente aqui. Vamos jogar Ouija. Botei o Ouija em cima da mesa. Veio o pessoal do Mundo Freak, que é um podcast de terror famoso também na internet. E o Andrei e a esposa dele. O Andrei é cético. Ele fala, eu sou cético. Eu tenho um podcast de terror, deixo todo mundo falar, mas eu eventualmente não acredito nessas coisas. Tá bom, Andrei. Vai ser divertido. A mulher dele tinha algumas relações com a Umbanda, então ela já tinha certas percepções. Sentamos na mesa, só ficou a Dani e os dois, e eu fiquei fora, porque eu ia narrar o que estava acontecendo. Então eu fiquei como Galvão Bueno do mundo espiritual, né? Bem, amigos do mundo espiritual! E aí comecei... Isso eu espero que menos insuportável. Então a gente fez um clima meio que descontraído para todo mundo, né? E aí a gente se divertiu. Vamos atrair os seres? Vamos! Então já estava todo mundo mais relaxado, com menos medo. Veio a primeira leva, só obsessores. O obsessor não se comunica. Não tem diálogo, não tem conversa. Eles não têm a consciência hábil para poder traçar uma linha de raciocínio. Uhum. Beleza, manda embora, manda embora. Segunda leva. Veio um espírito de uma mulher. E ela ficou num canto. Aí eu peguei os três e falei, entrou um espírito bom pra gente falar. Onde ele está? Os três, como assim? Vocês vão ter que apontar aonde eles estão, aonde estão essas energias. Os três foram unânimes para o mesmo lugar, apontaram. Muito bem. Como é? É homem ou é mulher? Fecha os olhos e se concentra. Então a gente foi fazendo esses exercícios para as pessoas despertarem a consciência. Ah, é mulher. Muito bem. Como é o corpo de energia dela? Ela estava com o braço quebrado e uma das pernas quebradas. Descreveram. Eu vou pedir para que ela se aproxime. Ela veio, deu a volta e encostou no Andrei. Na hora que encostou no Andrei, ele sentiu a mão dele afundar no tabuleiro. A mão dele baixou. Ele falou, cara, minha mão abaixou, tô sentindo formigar, eu não quero isso aqui não. Eu não quero. Eu falei, calma, Andrei. Então eu vou colocar do outro lado. Ela soltou a mão do Andrei e ela deu a volta. Na hora, o Andrei levantou e falou, não sinto ela. Eu falei, claro. Ela saiu. Ela percebeu que você não estava com medo e tudo mais. Ela está respeitando a gente. Tá bom. Como ela morreu? Ah, foi um acidente de carro. Tá bom. Aonde? Aí começou a vir as imagens na mente de todo mundo do acidente, quantas pessoas tinham envolvidas, aonde era, a cor do carro. Aí eu falei, eu quero o nome da menina. Aí o nome, as pessoas começaram a puxar, eu já sabia o nome dela.
Aí começou a puxar nomes compostos e tudo mais, chegou perto, eu falei, o nome dela é tal. Muito perto ao que estava todo mundo falando. Ela sumiu na hora. Sumiu. Largou, foi embora. Não Passou. queria ser identificada? Oi? Ela não queria ser identificada? Ao contrário, ela relembrou tudo o que aconteceu e ela foi direto para as pessoas da família dela para tentar ver ainda a família, porque a consciência dela na hora se ligou. Ela falou, eu entendi o que aconteceu comigo. E aí passou-se um tempo, acho que 2 semanas, uma inscrita do canal me mandou uma matéria do G1. Um acidente que aconteceu perto da casa onde eu estava. Era exatamente o carro, a cor do carro, a quantidade de pessoas, o lugar e o nome dela. Isso aconteceu em 2010. Numa saída de um baile funk. De arrepiar. É impressionante. Bateu completamente com o jogo. Bateu completamente. As pessoas foram procurar e a menina achou. Falou, é ela. Tá vendo? Não procure o que você não quer achar. E outra, não é uma questão de só vamos colocar o Ouija em cima da mesa para ver se funciona ou não funciona. A gente precisa ter essas percepções. Ter pessoas seguras que saibam o que estão fazendo. O Ouija por si só, o jogo, ele é só um fator para despertar a sua consciência. Tanto que a gente mal tocou no Ouija. As pessoas, elas precisavam ter esse incentivo de como eu me conecto à espiritualidade, como eu faço a espiritualidade poder ajudá-la. Ou seja, eu quero ajudar essa pessoa. Então a gente fala, não façam isso em casa, porque vocês não sabem o que eventualmente vai bater na porta de vocês. Esqueçam o Ouija, é a sua consciência que vai jogar uma energia para o mundo espiritual e vai devolver para você. Então eles vão ser atraídos. É uma isca que você joga no oceano, que vai atrair esses peixes para você. Então você nunca sabe o que você vai pescar. Você nunca sabe o que vai aparecer na sua casa. Entendeu? O Ouija é só um facilitador. Ele não é um tabuleiro que vai... Eu podia fazer isso com um banco imobiliário. Também ia dar certo. Ia ser legal. Meu medo é que o que vai aparecer, né? Vai aparecer... Talvez um fantasma investidor, né? Imagina, né? Volte 3 casas e pague o imposto. Esse aí é um fantasma cobrador do imposto de renda. Ai, gente, maravilhoso. Obrigada, viu, Rodrigo? Adorei. Já! Aqui é rapidinho. Ai, a gente se diverte, Carol. E assim, eu quero agradecer muito você. Você foi uma das pessoas que mais abriu as portas para a gente poder analisar seus vídeos, para a gente poder entender quando você faz as viagens, o que acontece nos lugares, sabe? Quando você foi no castelo lá, foi muito engraçado, que a gente se divertiu, mostrou. Então, assim, é uma espiritualidade leve que a gente se diverte, entendeu? Essa é a ideia. E são poucas pessoas hoje que realmente abrem as portas falando, analise meus vídeos. Nos Estados Unidos tem muita gente que permite, por incrível que pareça. Quando eu pego um vídeo de um americano, automaticamente o cara vem e escreve pra mim, falando, pô, tô tão feliz que eu tô no teu canal. É surreal. Na Europa, por exemplo, Portugal, tem muita gente que encaminha vídeos, mas o Brasil é complicado. O povo brasileiro aqui é muito... Não sei a que se deve. Eu, sinceramente, pra mim, assim, não fez diferença nem pro bem nem pro mal. Pelo contrário, é conteúdo. As pessoas podem fazer e estão à vontade para fazer, entendeu? Desde que, obviamente, não afete a imagem, não destrua a imagem, não critique. Claro. Você não tem esse negócio, você quer fazer uma espiritualidade leve e divertida, e que é o que a gente faz aqui. Então a gente se diverte junto, isso que é legal. Então tem muita gente fora do Brasil que tem essa mente mais aberta. Eu acho assim também, Rodrigo, o fato de eu não acreditar 100% no que você fala não invalida o fato de eu te convidar para fazer um vídeo, entendeu? Pelo contrário, eu acho que os conhecimentos se agregam e as pessoas deveriam se respeitar mais nesse intuito de poder contribuir, porque eu tenho certeza que as coisas que você falou servem para mim, servem para as pessoas que estão no meu canal, e as coisas que eu falo que me servem para você, então é uma troca, entendeu? Sim. E outra, não tem esse negócio de destruir imagem de ninguém, não. A gente tem que se divertir junto na internet e tentar um ajudar o outro. As pessoas aqui ainda estão nessa questão de protecionismo, de não acredito, eu vou te destruir, vou acabar com você. Puta, coisa idiota. Alguém precisa falar para elas que todo mundo vai morrer e ninguém vai lembrar mais da sua existência aqui. Pois é. Todos nós um dia iremos embora. Então, assim,
ninguém se importa, é isso que eu falo. Tem um monte de gente também que faz vídeo falando, Carol Capel é isso, Carol Capel é aquilo. Rodrigo, eu não me dou nem o trabalho de assistir. Falando bem a real mesmo, eu não me dou o trabalho de assistir, eu não me dou o trabalho de responder, porque não vale, sabe? Eu tô de boa com a minha vida e você deve ser o mesmo, faz o mesmo, fica de boa com a tua vida aí e já era. Depois da minha internação do Covid, foi o que eu escutei da diretora do hospital. Você sabia, né, que era para eu ter morrido? Não sabia, eu soube do Ambu, o seu eu não soube, não. Quando eu tive o Covid, eu fiquei uma semana internado e já estavam avisando a minha família da minha morte. Ele não vai voltar. Mesmo sem ter morrido. Mesmo sem não ter morrido. E aí eu me recuperei graças aos tratamentos complementares também. Obviamente o hospital deu os medicamentos que eles acreditavam, mas o diretor da UTI veio falar comigo, ele falou, cara, se você não me ajudar, você vai morrer. E aí eu movi os pauzinhos, consegui fazer muita coisa, vi coisas no hospital, tá? Vi um lado espiritual do hospital. E no dia que eu tive alta, veio a diretora, olhou pra minha cara e falou, cara, não sei o que você fez, mas o que eu falo pra você é, muda completamente a sua forma de ver a vida, você renasceu, você realmente saiu de uma situação que não tinha como sair, mude sua vibração, mude sua vida, vai ser feliz, vai curtir o resto dos seus dias. Ninguém sabia se também se eu saindo do hospital, poderia ter morrido, porque eu tive uma sequela complicadinha. Mas hoje eu não tenho mais nada. Quase eu fui. E é isso, eu acho que tem que ser isso mesmo, Rodrigo. Você tem que continuar fazendo o teu, sabe? E quem concorda, concorda. Quem não concorda, pega a senha. Vai dar corda. Quem não concorda vai dar corda. Né? Não. Mas é isso, a gente continua aqui, a gente ficou fora de alguns podcasts, estamos voltando agora um pouquinho, só para alguns. E mesmo assim, ainda permanecendo em casa, selecionando algumas pessoas que a gente ainda vai falar. Ai, eu fui selecionada? Claro que foi, querida. Meu Deus do céu. Ai, gente, que poder. Não. Amei. Não. Tem gente que vem, pede e tudo mais, mas não. A gente realmente dá atenção àqueles que são pessoas ligadas, são pessoas que realmente vão trazer mais informação do que ficar puxando treta. Eu não tô aqui pra puxar treta, tanto que eu nem te perguntei dos babados. Poderia, mas o meu canal não é sobre isso. Não, meu canal não cresce à base da treta, meu canal cresce à base da informação, então eu não vou puxar esse assunto com você. Tudo que é treta está sendo visto em olhos da justiça. Então, eu simplesmente deixei com o meu advogado. No Brasil também isso não quer dizer nada, que a justiça do Brasil é um tanto quanto bizarra. Mas dá susto, né? Dá canseira. Dá aquela canseira, eu concordo. Susto já. Dá, dependendo do que você falou em vídeo, dá um sustinho. Então a gente dá aquele. Opa! Né? Vai fazer o quê, né? Essa é a vida, né, Rodrigo? Quem nunca? Quem nunca teve uma treta, né? Não, a gente evita. É uma coisa desgastante. E assim, a vida é curta, Carol. Imagina, a gente não sabe o dia de amanhã. Os anos estão passando tão rápido, mas tão rápido, que a gente mal está aproveitando a vida. Isso é verdade. Isso assusta. A vida está se esvairindo, e daqui a pouco você está com 60 anos, 70 anos, 80 anos, e você vai olhar para trás. E de que valeu essas tretas? É isso que eu fico pensando. Nada. De nada. O que vale são as coisas boas que você faz. Entendeu? Sabe, quantos sorrisos você deu contra as lágrimas que você derramou, sabe? E contra não a raiva. só sorrisos também, né, Rodrigo? Mas aquilo que você fez de bom para outra pessoa, né? Eu acho que quando você está provocando alguma coisa que gera essa comoção no intuito da raiva, em qualquer pessoa que seja, você está gerando uma massa crítica muito pesada, sabe? Em cima de determinada pessoa, de determinada situação. E a gente não precisa de mais problema, eu acho, né? Eu acho que, sim, o mundo já provou pra gente que a gente tem problema suficiente também. A vida já é muito complicada e as pessoas dificultam mais ainda. Esse é o fato. Você já ouviu falar aquela citação famosa, o inferno são os outros? É uma boa, viu? Eu queria tatuar na minha testa, mas assim, ia ficar feio esteticamente. Mas eu tenho uma blusa com essa escrita, então assim, maravilhoso. Quando eu quero, eu só visto. Obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo, pelas histórias. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. Quiser deixar algum recado? Não, assim, o canal Spook House está aberto às pessoas. Novamente, a gente tem diversas playlists que vão agradar alguns, outros não. Então,
tem tudo lá para vocês entenderem melhor sobre a sua espiritualidade. Lembrando, não existe preconceito. Nós falamos sobre Umbanda, falamos sobre o budismo, falamos sobre um monte de coisa para que as pessoas entendam os caminhos. Não é dar aula, mas entender os caminhos que levam aquelas religiões. E essa é a diferença, tá? Procurem o seu caminho, livre de preconceitos. E lembrando, a verdade ela é dinâmica. A verdade de hoje não vai ser a verdade de amanhã. Ela sempre está em transformação. Eu também falo que verdades são pessoais. Aquilo que é verdade para mim não é verdade para você e vice-versa. As pessoas mudam. E esse foi mais um vídeo aqui no canal para vocês. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gosta de podcast, eu recomendo que você assista o Quinta Dimensão Cast, que é o podcast que eu faço com a Moriá. Você pode assistir aqui no YouTube e também escutar em todas as plataformas de podcast, e é tudo gratuito. Nós entrevistamos ufólogos, espiritualistas, falamos sobre vários assuntos diferentes, sobre nostalgia. Tem entrevista com gente famosa, entrevista com gente não famosa, o negócio é bem descontraído, bem diferente. Vou deixar o link para vocês aparecendo aqui no card e nas telas finais do vídeo. Queria agradecer demais a presença do Rodrigo aqui, que foi super gentil em falar com a gente, super solícito. Rodrigo, obrigada, tamo aí. E se você gosta desses vídeos que eu faço de entrevista aqui, saiba que tem vídeo aqui no canal sempre segunda, quarta e sexta. Pelo menos uma vez por semana vai ter uma entrevista com alguém interessante. Então, se eu fosse você, eu não perdia nenhuma das notificações. E para não perder as notificações, não deixe que o algoritmo do YouTube decida o que você vai assistir. Passa aqui pelo menos uma vez por semana, que com certeza vai ter vídeo novo. Segunda, a gente fala de alienígena. Quarta, de mistérios do mundo. E sexta, geralmente tem uma entrevista super interessante aqui. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia nada desse canal. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!